Estamos recebendo a nossa amiga Beth, que hoje ela vai fazer para a gente a mensagem de fortalecimento. Qual é o tema da mensagem, minha querida amiga, por gentileza? Aceitação e ação. Que lindo o tema da mensagem. Então, seja muito bem-vinda, minha querida amiga Beth. E vocês que estão ouvindo, boa palestra para você também, querida amiga. Mas antes eu gostaria de pedir um minutinho da atenção de vocês, porque nós estamos com duas campanhas e quem puder colaborar conosco, estamos com a campanha doação para o asilo, asilar de produtos de limpeza. Quem puder colaborar, por favor, o telefone está acima para doações. Ali, ó, 42 24 33 31. E estamos com a segunda campanha, queridos, que é para o Círculo da Fraternidade Santa Ana. Eles precisam de leite em pó, são 150 famílias cadastradas, em torno de 15 a 20 grávidas. Quem puder colaborar, meu muito obrigado. E é isso. Agora, por gentileza, querida amiga, é com você. Muito obrigado. Obrigada a todos pelo carinho, especialmente ao Rodrigo, e agradecemos a Deus e a Jesus por essa oportunidade, pedindo a eles e aos mentores do SEAC que estejam conosco nesses próximos minutos, nos amparando, nos inspirando. Então, a gente vai falar de aceitação, ação, ou aceitação construtiva, o que seria isso, né? Aceitação construtiva. Então, o Emmanuel, no livro Mãos Unidas, psicografado pelo Chico Xavier, escreveu no capítulo 27, autoaceitação. E ele nos diz que as ciências psicológicas tiveram um grande, boa tarde, Fátima, um grande avanço no conhecimento das deficiências mentais, das inibições da personalidade, mas todo esse conhecimento nós acabamos não aplicando em nós mesmos. Por quê? Muitas vezes surgem os contratempos da vida e caímos na aflição, na rebeldia, e com isso nós perdemos um tempo precioso. No entanto, os desafios da vida são possibilidades de aprendizado, possibilidades de progresso espiritual, e cada um de nós está num determinado grau de trabalho, num determinado grau de elevação. Por isso que precisamos nos aceitar, diz Emmanuel, e aceitar a realidade, porque as condições são sempre justas. As condições em que nos encontramos são sempre adequadas à nossa necessidade evolutiva. Então, diz ele, ante as provas e tribulações que nos cerquem, aceitemo-nos conforme somos, a fim de extrairmos de nós, com sinceridade, o máximo de bem que sejamos capazes de fazer. E aí, logo nós nos desvencilharemos de qualquer sombra, né, das nossas mazelas interiores e também dos problemas que nos afligem. E assim, o quanto antes nós nos engajaremos na nossa jornada evolutiva, para o burilamento do nosso espírito. Então, diante das dificuldades que surgem, precisamos nos aceitar como somos. Sabe aquela frase, eu acho tão interessante, engraçadinha? Falhei, falhei, quer dizer, errei, né? Falhei. Está falhado. E não se falha mais nisso. Quer dizer, eu falhei. Então, eu estou admitindo que eu falhei, eu percebo o meu erro. Está falhado, então o passado não volta. Não adianta chorar sobre o leite derramado. Então, significa, não adianta ficar alimentando culpa,
é necessário seguir adiante. E não se falha mais nisso, quer dizer, vou procurar não errar mais nesse ponto, pelo menos, aprender com o meu erro. E ainda Emmanuel, no livro Inspiração, também psicografia do Chico Xavier, diz que precisamos desenvolver uma aceitação construtiva. O que é a aceitação construtiva? É diferente de ficar, é o contrário de ficar de braços cruzados, né? Esperar que tudo se resolva por si mesmo. Não, precisamos de paciência e ação. Bom, quando a gente faz tudo para resolver alguma situação, tudo que a gente sabe, tudo que a gente pode, tudo que está ao nosso alcance, mas os problemas não se resolvem. É porque antes da reencarnação, nós escolhemos, ou nossos mentores escolheram por nós, as experiências pelas quais passaríamos aqui na Terra, de acordo com as necessidades da nossa evolução. Então, Emmanuel, nesse livro, diz assim: se nós estamos doentes, nós precisamos buscar tratamento. Mas, às vezes, por mais que a gente busque esse tratamento, é uma doença incurável. Então, é preciso ter paciência, porque há um motivo para isso. Deus é justo, tudo tem um porquê. Aí ele continua: se os amigos nos enganaram, roubaram alguma coisa da gente, né, um sócio, nós podemos e devemos recuperar os prejuízos materiais, diz Emmanuel, mas não podemos partir para a vingança. Se o lar está em desarmonia, nós precisamos buscar o equilíbrio. Mas, às vezes, por mais que a gente se esforce, não é possível, né, conquistar esse equilíbrio dentro do lar. Então, precisamos entender que o lar é uma escola de regeneração, uma escola de reconciliação de inimigos que muitas vezes reencarnam, né, na mesma família, é uma escola de construção de laços de afeto. E diz Emmanuel, se nós temos na nossa família um parente difícil, então a oportunidade de educá-lo com o nosso exemplo, ou com orientações, mas às vezes ele não se modifica, ele não conseguimos, né, que ele mude, porque ninguém muda ninguém. E aí diz Emmanuel, isso é uma lição para nós, uma lição de tolerância e de humildade. Então, há situações que nós não conseguimos mudar. Então, qual que é a saída? Ter serenidade, ter sabedoria. Por isso que Emmanuel fala em aceitação construtiva. E ele diz, essa aceitação construtiva será mais da metade dos ingredientes de solução a quaisquer problemas que, porventura, nos aflijam. Quer dizer, a aceitação construtiva não é eu vou aceitar, vou ficar de braços cruzados. Vou aceitar, né? Porque tudo tem um porquê, um objetivo, uma finalidade, mas eu não vou me desesperar, vou manter a paciência, porque essa aceitação já é metade da solução dos nossos problemas. Se a gente se revolta, ou se a gente desanima, a situação piora ainda mais. E aí, falando, né, de serenidade, a gente lembra da oração da serenidade, belíssima oração da serenidade. Quem escreveu foi um teólogo e um escritor americano chamado Reinhold Niebuhr. Ele escreveu essa oração em 1934. Todo mundo provavelmente já ouviu. Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para modificar aquilo que posso, e sabedoria para distinguir uma da outra. Agora, o que muitas pessoas não sabem é que o Reinhold Niebuhr, ele prossegue nessa oração, ela não é assim tão curtinha, ele continua, né? Então, coragem para modificar aquilo que posso e sabedoria para distinguir uma da outra, vivendo um dia de cada vez,
aceitando as dificuldades para alcançar a paz, aceitando as coisas como elas são e não como eu gostaria que fosse, confiando em Deus. Para quê? Para ser moderadamente feliz nesta vida, aqui na Terra, e sumamente muito feliz no futuro. E aí a gente lembra das bem-aventuranças que Jesus pregou lá na beira do mar da Galileia, no Sermão do Monte, que ele falou, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, quando Jesus diz pobre de espírito, é a pessoa que é humilde, a oração da serenidade também nos ensina a humildade. Ou seja, quando o teólogo diz aceitando as coisas como são e não como eu gostaria que fosse. E também nas bem-aventuranças mansos e pacíficos. A oração da serenidade diz aceitando as dificuldades para alcançar a paz. Nas bem-aventuranças, né, Jesus fala que os aflitos serão consolados. E o que diz a oração da serenidade? Vivendo um dia de cada vez, confiando em Deus. E quando Jesus diz, bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça. A oração da serenidade diz, dai-me coragem para modificar aquilo que posso. Então, o que significa? Não ser um omisso diante do erro, diante da opressão, diante das injustiças. Há muita diferença entre resignação e indiferença. Então, a resignação é uma aceitação construtiva dos acontecimentos que acontecem, né, das coisas que ocorrem na nossa vida. Emmanuel diz que a aceitação construtiva é ação, é não ficar omisso, não ficar de braços cruzados. E a indiferença? A indiferença é uma submissão passiva ao erro, à opressão, à injustiça, é uma dureza de coração, é um egoísmo, eu não me importo, né, com o que os outros possam estar precisando. O grande escritor espírita Karl Bar Schutel escreveu o livro Parábolas e Ensinos de Jesus, e ele nos diz que a resignação é cheia de amor, de sentimentos nobres, de elevadas paixões. A indiferença, por outro lado, aniquila o amor, aniquila a nobreza da alma, destrói as virtudes e deprime a moral, rebaixa a moral. E a resignação nasce da paciência. Aí a gente vê, né, lembra a oração da serenidade. Senhor, dai-me paciência para aceitar o que não posso mudar. Em suma, aceitar é muito diferente de ser apático, de ser conivente com o erro. Não, Emmanuel nos diz paciência e ação. Porque, e diz ele também, muitos problemas só se resolvem aos poucos. Por isso a gente precisa ter paciência, na época e no momento certo. Mas quando nós aprendemos a lição, a mestra, a dor, que é uma mestra, a mestra, a dor, vai embora. A dor, que é uma professora para nós. Então, a dor surge quando nos afastamos de Deus, quando nos afastamos dos ensinamentos de Jesus. E Jesus disse-nos que ele é a videira verdadeira. A videira é um pé de uva, né? É uma planta que dá uva. Lá no Evangelho de João, no capítulo 15,
itens 1 a 8, João diz que Jesus, né, fala, eu sou a videira verdadeira e vós, e somos nós, né? Vós sois os ramos dessa videira, né? Todo ramo que não der fruto será cortado, e tudo que der fruto será podado para dar mais fruto ainda. Então, o viticultor, né, aquele que cuida da videira, que tem uma plantação de uva, ele, de tempos em tempos, poda a videira, corta os ramos, mesmo os ramos cheios de folhas, mas que não estão dando frutos. Porque depois de um tempo, nascem novos ramos, novas folhas, e surgem flores e frutos. Quando os ramos são podados, a planta se fortalece e dá mais frutos ainda. Por isso que Jesus nos disse que ele é a videira, né? O tronco, o pé de uva, e nós somos os ramos que estamos apoiados nessa videira. E quando diz, né, que existe a poda, não é Jesus que nos corta dele mesmo, né? É nós que nos desconectamos dessa videira verdadeira, nós é que nos afastamos do Evangelho de Jesus. O que é a poda? A poda são as dores, as doenças, os obstáculos. Por quê? Porque fomos para o caminho desviado. É a poda da nossa esterilidade de bons sentimentos, né? Quando nós estamos vazios de caridade, vazios de amor, de compaixão, de perdão, e é a poda do nosso orgulho, do nosso egoísmo. E aí nós podemos nos perguntar, né? De que forma nós interpretamos a poda? Ou seja, de que forma nós vemos a dor? O que ela significa para nós? A dor, a poda, é um estímulo para o nosso crescimento, para a frutificação das boas obras, ou não? É um castigo de Deus? Faz muita diferença a forma como nós entendemos a dor, as dificuldades, as doenças. Aí eu trouxe aqui um texto, eu recebi pelo WhatsApp ontem. Eu achei muito engraçadinho. É um vídeo curtinho de uma professora de yoga chamada Sandra Zonari. Aí eu fui lá no Facebook, né, para ver que ela é professora de yoga, tudo. Então, ela é uma personagem que nos conta essa situação. Ela diz assim: quase tudo tem dois lados, o lado ruim e o lado bom. O que diferencia o pessimista do otimista é só o jeito de falar. O pessimista deixa o lado ruim por último. O otimista deixa o lado bom por último. Então, por exemplo, falando dos filhos, o pessimista fala assim: é uma bênção, mas dá um trabalho. Aí o otimista diz: filhos, dá trabalho, mas é uma benção. E quando adoece? O pessimista fala assim: estou melhor, mas ainda dói. E o otimista diz: ainda dói, mas estou melhor. E quando vão viajar, um lugar distante que seja, né? O pessimista fala: é bonito, mas é longe. E o otimista diz: é longe, mas é bonito. E quando vão no restaurante, o pessimista fala: é gostoso, mas é tão caro. E o otimista diz assim: é caro, mas é gostoso. E a Sandra finaliza: aceite o que vai doer, porque tudo que dói, dói até passar. A vida está aí. Tem o ótimo, tem o péssimo, tem o bom, tem o ruim, tudo misturado. Que tipo de pessoa você quer ser? E aí nós podemos complementar. Dá trabalho, né? A vida, né? Está cheia de trabalho, de dor, então dá trabalho, dói, é longe, é caro. São os desafios da vida.
mas estão aí para que os aceitemos para que aprendamos o que a vida está aí nos ensinando. E vale a pena o esforço de superação. Superação é uma ação, né? Uma ação assim que supera o desânimo, porque aí surgem os prêmios, as bem-aventuranças que Jesus nos prometeu. Aí lembrando Sandra Zonari, ela diz, né? Quais são esses prêmios? As bênçãos dos filhos, a cura das doenças, a beleza do lugar, o sabor gostoso da comida. Então, amigos queridos, elevemos o nosso pensamento ao nosso Criador, ao nosso mestre amigo Jesus de Nazaré, aos mentores que estão sempre nos amparando. Agradecemos todas as coisas boas que acontecem no nosso dia a dia, desde que nos sabemos por gente, que possamos valorizá-las e que possamos ter muita coragem, muita sabedoria para seguir em frente, vencendo todos os obstáculos do caminho, porque assim estaremos avançando na nossa jornada evolutiva. Senhor, é isso que nós te pedimos, o amparo para seguir sempre adiante, com muito amor no coração e entendimento na mente. Amigos queridos, que todos fiquemos na paz de Jesus. Obrigada.